Abra sua Bíblia comigo, queridos, em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 14 e o 15, ou melhor, até o 16. Eu vou usar a versão NTLH, por gentileza. Isso. Quem não tem um exemplar da Bíblia, acompanhe pelo Data Show. Mas eu queria te encorajar a ter uma Bíblia. Amém? É um tesouro, gente, é um tesouro. Amo a palavra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 diz: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. O tema desse sermão é santidade, um estilo de vida. Vamos repetir esse tema? Santidade, um estilo de vida. E o que é estilo de vida? Estilo de vida é modo de viver, é jeito de ser. Santidade tem a ver com a sua forma de viver e de ser. É essência. Amém? Não é um acessório. Santidade é essência. E eu me lembro, alguns anos atrás, o Isaac, ainda bem mais novo, ele me fez uma observação. Ele fez a seguinte observação. Ele falou assim: mãe, você já percebeu, lembra disso, filho? Que a gente vê o rosto de todo mundo, mas a gente não consegue ver o nosso próprio rosto. E ele fez a tentativa de tentar enxergar ele mesmo. E vocês sabem que se a gente tentar fazer isso, eu não vou pedir para que vocês o façam, porque o quadro vai ficar triste. Nós vamos ficar estrábicos, nós vamos ficar vesgos. Não é verdade? Porque ninguém consegue fazer esse movimento com os olhos, de olhar para você mesmo sem o auxílio de um espelho. E todos os dias, quando ele fez essa pergunta, me rendeu essa mensagem. Porque todos os dias, quando nos movemos pelo mundo, o nosso rosto sempre vai estar adiante de nós e além de nós. Não é verdade? Nós realmente, muitas vezes, nos vemos de relance, através de uma vidraça ou através de um espelho. Mas a vidraça e o espelho não exprimem realmente quem somos. É um reflexo. É uma imagem, muitas vezes até distorcida. E quando vemos a nossa imagem através de uma vidraça ou de um espelho, às vezes a gente não gosta daquilo que a gente vê. Não é verdade? Porque realmente nós não gostamos de saber como somos. Nem o que é bom, muitas vezes, e às vezes principalmente o que é mal. E Jesus, em certa ocasião, ele vai fazer menção acerca dessa realidade aos líderes religiosos de sua época. Jesus vai dizer para os fariseus, para os escribas, que eles costumeiramente viam o cisco que estava no olho do irmão, mas eles não conseguiam enxergar a trave que estava nos seus próprios olhos. Porque esse é o grande problema da humanidade. A gente enxerga com facilidade os erros e as falhas dos outros, mas a gente tem dificuldade de enxergar os nossos próprios defeitos. E aí a gente olha para essa verdade e a gente percebe que a proposta da santidade é fazer uma selfie de nós mesmos. A santidade tem como proposta não você avaliar o outro, o nível de perfeição e do outro, mas a santidade é uma câmera virada para você mesmo ou para você mesmo. A proposta da santidade é uma selfie de nós mesmos. Mas não para nos condenar. A palavra de Deus em João, no capítulo 3, no verso 17, diz: Jesus declara: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Amém?
Essa é a proposta da santidade. Entenda, nós éramos condenados. Nós estávamos perdidos, sentenciados à morte eterna. Nós estávamos desfigurados. O pecado, ele roubou de nós a perfeição que tínhamos. Adão no Éden, ele tinha em si a imagem e a semelhança do Criador. Mas o pecado, ele nos distorceu. O pecado, ele nos desintegrou. O pecado, ele nos corrompeu. E a imagem de Deus foi danificada, foi prejudicada em nós. E Jesus veio para restaurar essa imagem que foi perdida. E a promessa da santificação visa moldar o nosso caráter. A imagem e a semelhança de Cristo. A santidade, ela visa moldar o nosso caráter e nos reconstruir. Restaurar a imagem de Deus em nós. E é para isso que Deus elaborou o plano perfeito da salvação. A salvação, queridos, é um plano que é um presente que Deus nos dá. E a salvação, ela não é excludente a esse presente. Lembra, nós estávamos perdidos, condenados, sentenciados ao inferno. A Bíblia diz que quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Nós estávamos sentenciados, condenados, na condição de inimigos de Deus. Mas Deus elabora um plano. E o que Ele faz com o plano da salvação? Ele nos gerou de novo. Através dessa nova concepção, nós agora nascemos à semelhança da semente perfeita. Deus não colou os espelhos quebrados. Deus não fez uma plástica espiritual em nós. Deus nos gerou de novo. Você pode dar um glória a Deus? Deus nos fez de novo, agora não mais danificados e prejudicados pelo pecado, mas agora Ele nos gerou de novo a semelhança da semente perfeita. Com a salvação, Ele nos adotou como filhos. Antes nós éramos inimigos de Deus. Agora, através da salvação, esse presente, Ele nos torna filhos. Antes éramos escravos do pecado, sentenciados e condenados. Agora os nossos status quo mudou. Nós não somos mais condenados, somos inocentes. E não somos mais escravos, somos filhos. Quem está alegre por essa adoção, diga glória a Deus. A salvação trouxe para nós um novo estado. Antes nós éramos habitação do pecado, habitação das trevas. Mas através da salvação nos tornamos habitação do Espírito Santo. Eu acho que vocês não estão entendendo essa grandeza. Eu acho que vocês não sabem o que é ser salvo. Eu vou repetir, eu quero que vocês celebrem. Eu quero que vocês gritem, assoviem, aplaudam. Saia da inércia. A salvação nos deu como presente uma nova natureza. Nós fomos gerados de novo. Uhul! Isso! Nós fomos adotados como filhos. Isso! Nós somos habitação do Espírito Santo. Aleluia! E nós agora temos uma nova identidade. Nós agora somos identificados com Cristo através do processo de santificação. Uhul! Celebra aí! Não, vocês não acreditam nisso. Isso aí. Nós somos o povo mais feliz da terra porque nós recebemos esse presente. E a salvação é um presente que a santidade vem inclusa. E hoje a proposta dessa mensagem é nos fazer enxergar a santidade por um prisma de algo que não é utópico, não é intangível e não é surreal. A proposta desse sermão é fazer você enxergar que a santidade não é ultrapassada, não é algo obsoleto e não é algo desnecessário. Porque nós vivemos em uma cultura
em que alguns argumentos e ideias falsas têm combatido contra essa verdade com veemência. Ouvimos dizer que você não precisa mais ser santo. Ouvimos dizer que santidade é cafonice, que santidade tornou-se obsoleto. Só que a palavra de Deus, ela vai nos advertir. Ao escritor aos Hebreus, coloca para mim. Não precisa, eu vou só fazer a menção. O escritor aos Hebreus, ele nos adverte que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, a santidade é tão necessária hoje quanto foi no passado, e ela será tão necessária amanhã quanto ela é hoje. Amém? E nós precisamos ter isso no nosso espírito. O apóstolo Pedro, o livro que lemos, o texto que lemos, ele vai nos advertir acerca da necessidade de sermos santos. O verso 16, ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. Percebe a colocação dessa frase? Não é uma opção, não é uma sugestão, não é se você quiser, não é se der para ser, é uma ordem imperativa. Deus está dizendo para a igreja do século 21: sejam santos como eu sou santo. Vale aí um aplauso ao Senhor Jesus. O termo santidade, ele tem como sinônimo separação, consagração. Mas eu gosto muito de uma definição, que é ser inteiro. Deus é santo, amém? Significa que Deus é inteiramente santo. Ele é inteiramente puro. Ele é inteiramente perfeito. E ele diz: como eu sou inteiramente perfeito e puro, sejam também vocês inteiramente perfeitos e puros. Sabe por quê, gente? A gente olha para esse texto, para essa verdade acerca de inteireza. E quando eu percebi essa verdade, eu falei: Deus, como ser inteiro num tempo de fragmentados? Como pregar o evangelho de inteireza quando hoje vivemos a realidade de um evangelho de os fragmentados? Sabe aquele evangelho que diz: eu sou de Deus, em partes. Eu obedeço a Deus, em partes. Eu dependo de Deus, em partes. Porque talvez você dependa de Deus para muitas áreas, mas algumas você diz: até aqui Deus lutou, até aqui eu dependo, mas aqui para frente é eu que faço. Eu sou de Cristo, em parte, porque depende dos seus interesses e ideais. Se ser de Cristo vai te impedir de alcançar aquela carreira tão sonhada, aí você diz: não, eu não sou tão de Cristo assim não. Se ser de Cristo significa que você vai ter que se posicionar e confrontar os ideais ímpios e filosóficos desse tempo e dessa era, você diz assim: não, eu não sou tão crente assim não, eu não sou tão cristão assim não. Nós vivemos essa realidade de um evangelho de fragmentados. Deus tem o controle da minha vida, em partes. Ele controla a minha vida dentro da igreja, mas aqui fora eu rodo a baiana. Aqui fora eu falo na cara. Aqui fora eu não levo desaforo. Aqui fora eu aceito suborno. Aqui fora eu faço parte de falcatruas. Aqui fora eu sou um 7-1. Aqui fora eu sou um adúltero. É o evangelho dos fragmentados. Só querem aquilo que é conveniente para eles. E Satanás deseja que sejamos fragmentados. Satanás, ele deseja que sejamos parciais, que sejamos fracionados. Os crentes de hoje, em sua grande maioria, vivem acuados pelo medo. Essa semana eu ouvi essa verdade. A maioria dos crentes, eu não vou nem usar o termo igreja, porque eu tenho aprendido que a igreja de Cristo, ela está acima de todos esses males. A igreja verdadeira de Cristo é uma igreja que vive a santidade. A igreja verdadeira de Cristo é uma igreja que não tem medo de ser cancelada. A igreja verdadeira de Cristo é uma igreja que se posiciona contra o pecado. Mas alguns crentes
de hoje vivem acuados pelo medo do cancelamento. Não tem coragem de expor a sua fé. No trabalho, na faculdade, na condução, ninguém sabe que ele é crente. Porque vive com medo de ser cancelado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O cancelamento não é algo inédito, não é algo novo. O cancelamento, ele já vem de tempos atrás. A morte de Jesus na cruz foi por causa do cancelamento. Ele foi cancelado. Enquanto Jesus estava falando palavras de afago, palavras que era conveniente aos ouvintes, as multidões aplaudiam, seguiam, dava like para Jesus. Havia seguidores lá aos montes. Enquanto Jesus estava liberando curas e milagres, ele era a sensação do momento. Mas chega um momento que Jesus começa a ensinar as verdades práticas do Evangelho. Chega um momento que Jesus começa a exigir mudança de comportamento. Chega um momento que Jesus começa a ensinar que santidade é necessário para se ver a Deus. E aí sabe o que acontece? A multidão sai de perto. A multidão se dispersa. Ficam 12. Mas no momento mais crucial de Jesus, quando Jesus estava sendo perseguido, quando Jesus estava na Via Crucis, quando Jesus estava lá no meio daquela multidão e que todos que antes aplaudiam Jesus e davam like para Jesus, gritavam: mate Jesus e solte Barrabás. Cancelado. Não queremos mais esse homem. O discurso dele é duro demais. Mas sabe o que eu aprendo? Jesus não se fragmentou para agradar a multidão. Jesus não se acuou pelo medo, com medo de ser cancelado. A Bíblia diz que Jesus cumpriu cabalmente o propósito. Ele não se desconstruiu, ele não negociou a santidade, a inteireza dele, por medo de ser cancelado. E tem muito crente com medo de ser cancelado. Não, se eu falar sobre as verdades da palavra, se eu combater o pecado, eu vou ganhar o inimigo. Muitos líderes de célula passando a mão por cima do pecado, com medo de se posicionar, com medo de ser cancelado, com medo de ser rejeitado. Ei, a igreja de Cristo não tem medo do cancelamento, porque ela foi comprada pelo sangue daquele que viveu o cancelamento, mas venceu. Aleluia! A igreja, queridos, ela é o mistério revelado. Nós estamos aprendendo aqui na EBD sobre eclesiologia. E a gente tem aprendido que a igreja é o mistério revelado. O mistério que estava oculto no coração de Deus. E o que é mistério? Mistério é um plano de guerra. Mistério é um plano de ação que estava lacrado, escondido, mas que no tempo certo Deus revela. E um dos mistérios revelados na igreja é a unidade na diversidade. O pastor falou aqui que nós não somos iguais. Não somos. A igreja trouxe em si essa responsabilidade de revelar esse mistério, de sermos um, mesmo sendo diferentes. A barreira da separação não existe na igreja. Aqui existe a diversidade. A Bíblia diz que não há mais barreira entre gregos ou entre gentios e judeus, entre mulheres e homens, entre ricos e pobres, entre raças, tribos e nações, porque agora, através desse mistério revelado, a igreja é a unidade na diversidade. Mas entenda, isso não significa acolher o pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador e a igreja é um lugar de acolhimento. A igreja é um lugar de inclusão. É aqui que o pecador tem que vir. É aqui o lugar dos enfermos. É aqui o lugar dos doentes. Aqui está uma doente. Como disse o apóstolo Paulo, sou a menor de todos os pecadores. Mas aqui eu não posso aceitar o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus rejeita o pecado. O problema dos crentes de hoje é não querer ficar mal diante da sociedade.
O problema dos crentes, dos pregadores hoje, é não querer ficar mal diante do mundo midiático. É não querer se indispor, é não querer o confronto. Charles Spurgeon vai dizer que nós não somos o caramelo dessa terra. Nós somos o sal dessa terra. O mundo não tem que querer nos engolir, ele tem que querer nos cuspir, crentes. E quando eu falo de mundo, eu não estou falando do pecador que está lá fora. Eu não estou dizendo para você ser um santarrão, arrotando santidade, dizendo eu sou crente, você vai para o inferno. Não é isso. Eu disse aqui que santidade é um estilo de vida. Não é o quanto você diz que você é santo, é o quanto você se demonstra ser. Mas nós não somos o caramelo desse mundo. A igreja está muito equivocada. Nós achamos que temos que agradar a gregos e troianos. E aí a gente não se posiciona. Não se posiciona contra essas ideologias do inferno. De querer ensinar para os nossos filhos que eles têm que ter nomes neutros. Para quando eles crescerem decidir que gênero que eles querem ser. A igreja não pode se posicionar com esse vocabulário chucro, tosco de todes. A igreja não pode se posicionar, não pode ficar sem se posicionar diante dessas mentiras ideológicas, que nós temos que aceitar o pecado dentro da igreja. Mas a igreja de hoje cismou que é o caramelo do mundo. E quando eu falo de mundo, eu estou falando do sistema Aion, do mundo espiritual dominado por Satanás. Satanás não tem que saborear você. Satanás tem que querer cuspir você. Você tem que provocar náuseas nas trevas. Você tem que provocar ânsia de vômito nas trevas. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Ele nos regenerou. O mundo aqui, queridos, tem encarcerado as mentes de muitos homens no pecado. E Deus quer que vivamos o evangelho de totalidade, plenitude e de inteireza. Acrescento de completude. O termo santidade, ele tem sido resistido por muitos que se dizem cristãos, mas foram pervertidos pelas filosofias do existencialismo, do humanismo, do relativismo. Não, isso aí não tem nada a ver. Não é tão desse jeito, não. Você pode ser crente sim, mas não precisa ser careta. Não, você pode ser crente sim, mas para que casar antes de ter uma vida sexual ativa? Não, você pode ser crente sim, mas cara, você tem que viver os prazeres dessa vida. E os crentes do século 21 têm tido suas mentes encarceradas por essas filosofias pervertidas, que objetivam semear a dúvida sobre a necessidade da santidade no coração de muitos. Vivemos dias de um pouco de evangelho. Eu ouvi essa semana em uma aula que eu estava tendo que um pouco de evangelho é uma estratégia diabólica. Um pouco de evangelho é como uma vacina. Qual é o objetivo da vacina? A vacina, ela contém pequenas doses daquilo que ela quer combater. Ela carrega em si o próprio vírus, mas com o objetivo de combater aquele vírus. A igreja do século 21 é uma igreja de pouco evangelho. É só uma dosezinha. É só para criar anticorpos contra o evangelho completo. As pessoas acreditam no evangelho apenas que cabe ao interesse deles. E um pouco de evangelho imuniza o coração em relação ao evangelho completo. Vivemos dias de uma igreja associada ao pecado, convencida pelas ideias de homens ímpios, por sofismas que negam a necessidade de uma vida transformada. Você vai ouvir dizer que você não precisa mudar. Não, o evangelho é inclusivo. O evangelho é para todos. Isso é uma verdade ou é mentira? É uma verdade.
Mas o que é sofisma? Sofisma é uma verdade misturada com mentira. E aí eles dizem: você pode continuar com a vida que você tem, porque Deus não está interessado naquilo que você faz aqui. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado na sua alma, o teu corpo. Deus não está interessado. Você pode se prostituir, sim. Você pode usar drogas, sim. Você pode beber, sim. São os sofismas. Os sofismas que dizem que você não precisa de transformação. O evangelho é um evangelho de mudança, de transformação, querido. E a verdade é, você vem do jeito que você está. Deus te chama do jeito que você está. Isso é a mais pura verdade. Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Ele diz: vinde como vocês estiverem. Mas ele também diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a proposta do evangelho é: você vem como um mentiroso, mas você precisa largar a mentira. Você vem como um prostituto, mas você precisa largar a prostituição. Você vem como um adúltero, mas precisa largar o adultério. Você vem como um beberrão, como viciado, mas você precisa largar. Você vem como um homossexual, mas você precisa largar a prática do homossexualismo. Você vem como uma mulher, uma péssima esposa, mas você precisa se transformar numa mulher excepcional e virtuosa. Você vem como um péssimo marido, mas você precisa se transformar como o homem da sua casa, o sacerdote da sua casa. Você precisa se tornar um marido excepcional. Você vem como um filho delinquente rebelde, mas você precisa se transformar num filho obediente, honroso. Essa é a proposta do evangelho. Aleluia! A proposta do evangelho é vir como você está. Mas você precisa viver a transformação. Nós falamos aqui que Ele nos gerou de novo. Você se torna uma nova criatura. Mentiram para nós quando disseram que santidade é roupa. Disseram para nós que santidade é o quanto eu subo no monte, é o quanto eu jejuo, é o quanto eu oro, é o quanto eu leio a Bíblia. Mentiram para nós. Todas essas disciplinas, elas são necessárias para uma vida espiritual. Mas você não é santo pelo quanto você faz para ser. A santidade, querida, ou querido, não é um comportamento embasado na religiosidade. Não é um comportamento embasado nos rituais externos e nas suas performances. Não é dizer: eu sou mais santo do que você porque eu jejuo 7 vezes por semana. Eu sou mais santo que o Mauro porque eu subo o monte e o Mauro não sobe. Eu sou mais santa que a Carol porque eu só uso saia e a Carol usa calça. Não é o que você faz, não são os ritos. A santidade, ela tem o princípio numa consciência de uma nova natureza. É uma questão do coração, querido. É você entender que você agora não é mais a mesma pessoa em Cristo. Você foi transformado. E a tua velha vida não faz mais parte da sua nova existência. É viver uma vida nova em Deus. É buscar viver a vida de inteireza e de perfeição que Ele exige de nós. Quando a gente olha no tanto que os fariseus subiam montes, davam esmolas. Tem pessoas que acham que são muito santos porque dão dízimos altos. Então ele tem uma garantia maior na santidade. Só que Jesus combateu com veemência os teocratas religiosos da sua época, falando que eles tinham aparência de santos. Quem olhava para um fariseu dizia: ali vai um santo homem de Deus. Eles vestiam estolas sacerdotais. Eles oravam nas praças públicas com orações eloquentes. Eles davam esmolas. Eles eram ofertantes generosos no templo. Mas Jesus chega aí, faz um diagnóstico daquilo que ele estava vendo. Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados. Santidade não é o quanto eu pareço ser. Aqueles homens
quando viam, ou quando a multidão via eles, pensavam ser eles o ícone da perfeição e da santidade. Mas Jesus diz: vocês, num provérbio mais popular, por fora bela viola, por dentro pão bolonhento. Jesus dizendo: por fora vocês se vestem como santo, mas por dentro são mortuários, fedem, estão podres, estão fétidos. Não é essa santidade que a Bíblia diz que eu preciso viver. Não é ser uma mulher santa dentro da igreja e dentro de casa gritar o dia inteiro com os filhos, espancar os filhos, quebrar panela, jogar prato no chão. Não é ser um homem ataviado para vir para a igreja de terno e gravata, mas no trabalho burlando o sistema. Não adianta ser um jovem, chegar aqui cheio do Espírito Santo, mas viciado em pornografia. Não adianta mostrar um rótulo do qual você não vive. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, e os filhos de Deus manifestam-se em essência. Oh, isso é ser santo. Isso é ser inteiro. Aleluia. Santidade tem como conotação separação. E o maior exemplo do que é a santidade é a luz. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, amém? E a luz é a maior referência de o que é ser separado. Se nós apagássemos todas essas luzes, ficaríamos no escuro, sim ou não? Mas no momento em que o Vinícius ligasse o interruptor, ia acontecer uma guerra aqui? As trevas e a luz iam ficar brigando para ver quem ia vencer? O que acontece quando acende as luzes? As trevas somem. Ser separado é isso. Você não faz força para ser santo. Você simplesmente é. Você não fica brigando para dizer eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Não, você chegou, as trevas saem. Porque a luz não coexiste com as trevas. A luz não coabita com a escuridão. Aonde a luz chega, a separação chega. Pum, as trevas se dissipam. A luz não discute com as trevas. A luz vence as trevas. Você pode aplaudir ao Senhor. Isso é ser santo. Oh! Ser santo é ser luz na linguagem. Todo mundo pode falar o que quiser, mas quem é santo sabe como falar. Ser santo é ter cuidado naquilo que se fala. A Bíblia fala de palavras torpes. E palavras torpes não é palavrão, não. O santo também não fala. Se você está falando, você precisa rever o teu contexto de santidade. Lembra? Não podemos ser cristãos em partes. Não dá para ser santo em partes. Crente não xinga palavrão. O crente santo nem palavras de sujidade ele fala. Ele não fala palavras que remetam a excremento. Porque quando você fala as palavras que remetem ao excremento, vocês sabem do que eu estou falando? Vocês estão proferindo palavras de sujidade. Quem é santo como Deus precisa ser inteiramente perfeito. Também a Bíblia fala de palavras torpes. Sabe o que é palavra torpe? São palavras que entorpecem o outro. Quem é santo vigia no que fala. A Bíblia diz que o tolo não é santo, porque o tolo fala aquilo que vem à boca. Se você é uma mulher tola, fala o que pensa e acha que isso é santidade, eu vou dizer para você, você precisa rever o teu conceito de santidade. Porque a Bíblia diz que o santo, ele é luz na linguagem. Ele não ofende, ele não magoa, ele não fere pessoas. E quando o faz, ele reconhece que fez e se desculpa e se retrata. Isso dentro de casa também, tá, crente? Porque tem muita gente que acha que ser santo é aqui na igreja. O irmão pisa no pé dele, ele, ô irmão, desculpa, tá? Pro irmão que pisou no pé. Em casa, se o filho passar e só encostar nele,
Ele amaldiçoou o filho até a 5ª geração. É em casa que você precisa ter cuidado e luz na linguagem. O crente que é luz, que é santo, ele é luz no comportamento. Ele é luz nas atitudes. Ele é luz na postura. Ele é luz diante de tudo aquilo que tenta macular o nome santo do Senhor Jesus. Ele não se dobra. Ele não se rende. Está contrário ao que a palavra de Deus diz. Ele não se vende. O santo é luz. E não podemos aceitar nem tolerar o que é contrário às verdades de Deus. A igreja de Cristo precisa voltar às rédeas da santidade. Eu falei aqui que a salvação é um presente e não exclui a santidade. O apóstolo Paulo nos assevera que salvação é obra exclusiva de Cristo. Coloca para mim, Alana, Efésios capítulo 2, verso 8. O apóstolo Paulo vai dizer assim, acompanhem comigo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas um presente dado por Deus. Você não fez nada para merecê-la. A salvação e a santidade é um presente que Deus te dá, é um favor de Deus. Não tem a ver com a sua capacidade intelectiva, não tem a ver com o quanto você trabalha na obra de Deus. Não tem a ver com os vídeos que você produz, com a palavra que você prega, com a palavra que eu prego. Não tem a ver, sabe, com a célula que você lidera. Não, a salvação não tem a ver com nada, com nenhum labor ou trabalho que você realiza para Deus. Não tem a ver com rituais religiosos. Como eu disse aqui, o quanto eu jejuo, embora eu faça, o quanto eu leio a palavra, o quanto eu oro. Não tem a ver com as minhas performances, o quanto eu sei cantar, ministrar, pregar, rodopiar, dançar. Não tem a ver com isso. A salvação não é uma obra que eu realizo, é um presente de Deus. Mas dentro dessa verdade, porque é uma verdade, existem 2 viés que a gente precisa ter cuidado. O viés do legalismo. Existem crentes que têm dificuldade de lidar com a liberdade da salvação. E ele precisa estar debaixo da égide da lei. Ele precisa ser, sabe, aqueles crentes controlado no cabresto, bem curtinho. Você não pode usar calça, você não pode passar batom, você tem que subir monte, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, você tem que largar o marido que não é crente, você tem que fazer isso. Legalismo. Coloca um monte de jugo em cima da pessoa que aceitou a Cristo. E a salvação não é obra da lei. Mas também a salvação não é libertinagem. Não banalize a graça, porque a graça foi de graça, mas não foi sem preço. A graça é de graça para mim e para você, mas Jesus pagou preço por ela. Então não é porque você aceitou a fé que você pode fazer o que você quiser. Não é porque Jesus já pagou o preço que você está livre, pode fazer o que você achar bem e melhor, ou o que você achar como bem entender. Isso é libertinagem. A libertinagem é uma compreensão equivocada da graça, onde se prega que Cristo fez todo o sacrifício, então você não precisa fazer nada. Agora coloca o verso 10, Alana, por gentileza. Paulo vai dizer assim, olha, pois foi Deus quem nos fez o que somos, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras. Verso 8, Paulo diz que a salvação não é pelas obras, mas Paulo diz que a salvação é para as obras. Eu não sou salvo pelas, mas uma vez que eu sou salvo, eu preciso viver na dimensão da prática das boas obras. Então vai exigir sim que eu mude hábitos. Vai exigir sim que eu renuncie o pecado. Vai exigir sim que eu viva uma vida transformada. O escritor aos Hebreus, ele vai nos advertir. No capítulo 6, no verso de número 5. Eu quero terminar com vocês, eu vou ler, mas eu não vou também terminar essa mensagem sem concluí-la. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, verso 5, diz acerca das pessoas que foram alcançadas pela salvação, mas que recusaram viver uma vida de fé e de santidade. Olha o que o escritor vai dizer. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa,
e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois, acharam que podia fazer o que queriam. Abandonaram a fé. E o escritor vai dizer, é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando dele. O apóstolo Pedro, ele vai dizer para nós que aqueles que experimentam um pouco de evangelho, mas que pela vida de pecado que vivem, crucificam Cristo de novo, o apóstolo Pedro compara eles a porcos lavados. São porcas lavadas que voltam à própria sujeira. Quando eu li esse texto, olha só a clareza da mensagem. Todos aqueles que experimentam um pouco de evangelho, mas não querem uma vida transformada pelo evangelho, eles são lavados, porque a palavra de Deus é poderosa e ela limpa. Mas o DNA dele não muda. Porco lavado é porco. É só soltar ele que ele volta para a lama. Deus não quer que você viva um evangelho pela metade, um evangelho meia boca. Deus quer que você vive na plenitude da graça dele, na plenitude da liberdade que ele te dá. E uma vez que você aceita o evangelho completo, você não é mais porco, você se transforma em ovelha, porque o teu DNA, a sua genética molecular, ela é transformada, ela é mudada. Ovelha não volta para o chiqueiro, ovelha não come migalhas, ovelha não come lavagem. Ovelha é apacentada em campos verdejantes. Ovelha não rola na lama, ovelha é ungida com óleo. Você pode aplaudir ao Senhor? É isso. Não podemos ser porcos lavados. Precisamos ter a nossa natureza completamente regenerada. A regeneração é uma troca de identidade, é uma troca de natureza, é uma mudança no nosso DNA, na nossa genética. Em Romanos, no capítulo 6, verso 1, o apóstolo Paulo nos adverte: já que estamos na graça, devemos continuar pecando? Romanos 6:1. Para que o favor aumente? Paulo disse, vocês não são salvos pelo que vocês fazem, vocês são salvos pela graça. Mas ele pergunta, mas será que porque estamos vivendo na graça, a gente pode continuar pecando? Aí ele responde, verso 2, é claro que não. Nós já morremos para o pecado. Entenda, estávamos mortos no pecado, agora nós estamos mortos para o pecado. Consegue entender que santidade é algo possível? Filhos, antes, você pode perguntar assim, então pastor, eu não peco mais? É isso? O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso de número 1, ele nos dá um conselho. Ele diz assim, filhinhos, não pequem. Você pode vencer o pecado. Não pequem. Só que aí ele vai usar uma conjunção adversativa. Porém, todavia, entretanto, mas, se pecarem. Sabe o que é uma conjunção adversativa? É algo que é uma oposição. Não é para você fazer, mas se você fizer, se acontecer, se sem querer você pecar, ele completa dizendo, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? Agora o pecado não é mais o nosso Senhor. Antes estávamos sem escolha, não tínhamos escolha. Mas agora você foi liberto da tirania do pecado. Ele não mais te escraviza. Pare de dar desculpa que a carne é fraca. Quem tem carne fraca é porco lavado. Porque quem é regenerado não é mais escravo do pecado. O pecado não mais o domina. Você pode decidir, você pode escolher não pecar. Você pode dizer, eu não quero isso, isso é mentira. Você pode ignorar o pecado.
Você pode vencê-lo. E a Bíblia é quem diz, querido. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia é quem diz. Isso Paulo vai nos dizer em capítulo Romanos 6, 12 e 14. Olha o que Paulo vai dizer para você que acha que não pode vencer o teu vício, a tua fraqueza, a tua vulnerabilidade. Você que acha que santidade está fora do seu alcance. Você que acha que é fraco demais para vencer as propostas do diabo. Paulo vai dizer assim, olha. Portanto, não deixem. Vamos ler todos juntos? Leiam aí, bota para mim, Alana. Romanos 6, verso 12 ao 14. É uma promessa, é uma palavra, uma advertência. Já! Não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês. E faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza. E também, verso 13. Não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Verso 14. O pecado, diz isso com vontade, com força. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Você pode vencer, você está habilitado para vencer o pecado. E eu quero concluir esse sermão lembrando que o pecado é um prato apetitoso que Satanás coloca diante de nós. Ele nos oferece diariamente um cardápio diversificado e muito atraente. E eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Peço atenção total aí atrás, apenas as luzes, por gentileza. Eu quero que você feche os seus olhos e agora eu quero ministrar uma verdade de Deus para a sua vida. Sabe, o pecado aos olhos humanos é um verdadeiro manjar. Fica com os seus olhos fechados. Quem sabe você já tenha provado uns desses pratos e hoje você se vê como um prisioneiro do pecado. Mas há esperança de liberdade por causa do que Cristo fez, querido. A liberdade vem apenas quando trazemos as áreas não santificadas, as áreas profanas sobre o controle de Jesus Cristo, a fim de que Ele tome posse dessas áreas. Feche os seus olhos agora. Entenda, Deus não espera que você seja perfeito, mas Deus espera que você seja sincero. Talvez disseram para você que é pecaminoso demais você entregar para Deus o seu pecado sexual. Mas a santidade, ela só é possível quando as nossas áreas de vulnerabilidade e daquilo que está profano é colocado diante de Deus. Deus está interessado nos teus distúrbios sexuais. Ele quer te livrar dessa prática do pecado. Talvez a sua vulnerabilidade seja a sua sexualidade. Você está confuso, você está confusa em relação aos seus sentimentos sexuais. E eu quero dizer que é um prato do diabo. Só que o prato dele, ao mesmo tempo que é apetitoso, ele é podre. João diz que os pratos de Satanás objetivam matar, roubar e destruir. Quem sabe a área das suas vulnerabilidades sejam as suas emoções, seja a sua raiva, o seu ressentimento, os seus vícios, os seus maus hábitos. Eu quero convidar você agora, na fé ou pela fé, colocar todas as suas fraquezas aos pés do Senhor
Senhor, eu não consigo me livrar do vício do cigarro. Eu não consigo me livrar do vício da bebida. Eu não consigo me livrar do vício da mentira. Eu não consigo me livrar do vício do adultério ou do problema do adultério. Eu não consigo me livrar do vício da pornografia. Eu já tentei, eu já jejuei. Quantas vezes a gente pensa que a santificação é o quanto eu jejuo? Não, é o quanto você tem vontade de se livrar dele. É o quanto você se quebra dessas correntes. Coloque agora no altar, diz: Senhor, eu tenho essas fraquezas aqui, mas eu quero viver uma vida de inteireza, uma vida de plenitude, uma vida de completude, uma vida de santidade. Porque se eu não viver essa vida, eu não vou te ver, e eu quero te ver. Lembra do que Jesus disse? Eu vim para libertar você do cárcere do pecado. Eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Feche os seus olhos. Isso.